Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e no vídeo de hoje a gente vai analisar o meu ano como leitora em 2024. Eu tava doida pra fazer esse tipo de vídeo no canal, vai ser a primeira vez que eu faço algo nesse estilo, então eu espero muito que vocês gostem. Mas já saiu vídeos de retrospectiva, lembrando os melhores livros, os piores livros e outros vídeos nessas temáticas. Então, se você ainda não assistiu, tem uma playlist completíssima com as retrospectivas, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards. Mas o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais abrangente e ao mesmo tempo mais específico. Hoje a gente vai analisar todos os 72 livros que eu li ao longo do ano de 2024. Eu vou comentar sobre cada um desses livros, não falar sobre a história em si, mas o que eu achei de cada um. Vou dar nota para eles de acordo com o meu Scooby e a gente também vai trazer alguns dados e estatísticas sobre o meu ano como leitora. E outras curiosidades bem interessantes que eu acho legal trazer aqui pra gente poder complementar. Então espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Já vai dando like aí, porque assim eu vou entender que vocês curtiram. Aproveita e também deixa o seu hype, assim vocês ajudam bastante o canal. Se inscreve também se você é novo por aqui. Eu creio que a nossa meta de 10 mil inscritos tá chegando e eu conto muito com a ajuda de você. Então compartilhe esse vídeo para algum amigo que queira conhecer os meus livros lidos, quer conhecer um canal de booktuber novo. Me apresenta, mostra os vídeos do canal, as indicações, eu tenho certeza que ela vai gostar. E agora sim, vamos começar analisando o nosso ano de leitura. Primeiro eu queria dizer para vocês que dessa lista, 6 livros foram livros nacionais. Porque dá para perceber que eu não li nada de nacionais esse ano. Eu já comentei com vocês em vídeos a respeito desse tema, que eu dei uma balanceada em relação à literatura nacional. Eu estava muito desanimada com os lançamentos, com o mercado literário nacional em específico. E eu senti que isso influenciou muito as minhas leituras do ano passado, tanto quanto agora. A meta para 2025 é ler mais livros nacionais, mas eu acho interessante ter esse dado aqui para vocês, porque mostra que realmente eu li muito pouco, mas eu estou aberta para tentar ler mais no ano que vem. Eu espero que isso aconteça. E se você tiver indicação de livros nacionais que você realmente goste, que você acha que é muito bom, eu peço para você me indicar e deixar aqui nos comentários. Eu li 7 livros físicos de 72 leituras, ou seja, os e-books prevaleceram na minha vida. Isso seria óbvio porque eu mudei de país, eu deixei eu deixei todos os meus livros no Brasil. Eu ainda tô recebendo livros de editoras no Brasil. A minha mãe e minha irmã me mandaram mensagem avisando que tinham chegado caixas, então isso dói muito no meu coração. E os poucos livros físicos que eu li foram mesclados entre livros que eu comprei aqui, livros que eu trouxe do Brasil, que foram muito poucos, e livros que eu peguei de bibliotecas públicas, porque eu tô fazendo isso, né? Tô fazendo esse esquema de tentar pegar livros em biblioteca para poder sair um pouco do e-book, porque eu sinto que o e-book, apesar de facilitar muito a leitura para mim, vai me saturando. Eu preciso às vezes pegar a página, às vezes eu preciso, sabe, sentir onde eu tô na história, onde eu tô no livro. E o e-book não te traz essas sensações. Se tudo der certo, o ano que vem vou no Brasil e eu vou levar uma mala e vou tentar trazer o máximo de livros possíveis, aqueles que eu ainda não li, para poder ler mais livros físicos, mas isso fica aí para outra meta, né? Então a gente tem aí 7 livros físicos, todos os outros em e-book. O gênero que eu mais li foi, obviamente, o romance, entrando na comédia romântica, mas romance no geral, que é o que eu mais gosto de ler. Mas eu também trouxe algumas outras observações interessantes. Eu li um livro de ficção científica, foi o primeiro contato que eu tive com esse estilo de livro. Foi muito legal, a gente também vai falar sobre o livro que eu li. Inclusive, esse livro está nos melhores do ano. Se você não assistiu esse vídeo, vai assistir que tá muito bom. Li 2 livros de ficção de cura, foi também o meu primeiro contato com esse tipo de história. Eu nunca tinha lido algo do tipo e eu tive contato com 2 leituras. Foram interessantes, mas não conseguiram atender as minhas expectativas, né, tanto pelo que as pessoas falam. Porém, sigo aí na vontade de ler mais livros nesse estilo. E eu também li um romance de época que pra mim é maravilhoso, porque fazia 3 anos, eu acho, que eu não lia nenhum romance de época. Eu não conseguia ler os livros, gente. Eu travava total, era como se eu tivesse extremamente saturada do gênero, de tanto que eu li romance de época na minha vida. E esse ano eu consegui, depois de tanto tempo, ler um livro, ficar obcecada, ficar louca e finalizar a história. Também tem resenha sobre ele, vamos falar aí
na segunda parte sobre esse livro. Finalizei 2 séries de livros ao longo desse ano. Uma delas foi Bilionários de Dreamland, da Lauren Asher. O último livro foi Oferta Final para o Amor, lançou esse ano e eu finalizei essa série, né, a trilogia. Também fiz vídeo comentando sobre essa série. Vou deixar todos os vídeos interessantes linkados aqui no card para quem se interessar. E eu finalizei também a série Hollow Boys, que é uma série de Dark Romance de 5 livros. O primeiro eu tinha lido no final do ano passado e os outros demais livros, os outros 4, eu finalizei todos nesse ano. Consequentemente, por causa disso, o autor que eu mais li foi a Monty J, que é a autora de Hollow Boys, porque eu li 4 livros dela esse ano, então foi a autora que eu mais li. Eu não consegui analisar nenhuma outra autora que eu li tanto, sabe? Li 2 livros, assim, de uma autoras específicas, mas 2 livros eu acho muito pouco para poder colocar aqui como uma estatística. O maior livro que eu li foi Aprendiz o Vilão, com 544 páginas. Confesso que eu tinha a sensação de que eu tinha lido mais livros grandes, mas pelo visto eu não li livros tão grandes assim. E o menor livro que eu li foi Chocolate Quente às Quinta-feiras, que tem 160 páginas. Normalmente livros de ficção de cura são livros mais curtos mesmo, então esse aqui acabou entrando, mas o outro livro que eu li desse gênero também tem pouquíssimas páginas. Pior mês do ano pra mim foi agosto. Eu li apenas 4 livros, e você pode até pensar que foi, nossa, 4 livros é muita coisa, né? Mas agosto, gente, pra mim foi um mês terrível, no sentido de eu li um livro apenas em 2 semanas e eu demorei muito pra conseguir ler outros livros. Quando a gente junta todos os livros lidos no mês, dá 4, mas eu demorei muito pra conseguir finalizar essas leituras. Foi um mês realmente muito custoso. Eu senti que a ressaca bateu com força, então eu considero como o pior mês do ano. Não pelo saldo, mas como eu tava, assim, emocionalmente mesmo pra ler, sabe? Tava super difícil, eu não tava conseguindo focar na leitura e eu tive muita dificuldade esse mês específico. E o melhor mês que eu li foi em maio. Eu li 13 livros e engraçado porque foi o mês que eu resolvi sair das redes sociais pela primeira vez. Eu fiquei de maio até finais de junho fora das redes sociais, eu não tinha desativado o Instagram ainda. E por incrível que pareça, isso me ajudou bastante. Eu li 13 livros, então assim, eu acho que as redes sociais realmente atrapalham muito a nossa vida. O tema mais recorrente das minhas leituras, eu tentei traçar ali por trope, né? Eu acho que fica mais fácil da gente conseguir visualizar. E a trope que eu mais li foi de Cidade Pequena. Eu li 8 livros com essa vibe. Eu gosto muito dessa trope, é uma das minhas favoritas, né? E não foi à toa que entrou aqui como o tema mais recorrente. O meu personagem favorito de todos os 72 livros que eu li foi a Eve, de Assistente do Vilão. Eu amei essa personagem, eu achei ela, ai gente, muito divertida. Ela é sarcástica, ela traz um humor, ela traz um frescor pra história. Eu gostei muito do traço de personalidade dessa mocinha, todas as nuances que ela tem, mas principalmente porque eu achei ela divertida, sabe? Uma personagem engraçada, que você gosta de ouvir, porque ela faz comentários engraçados ao longo da história, toda espertinha. Então, foi uma personagem que eu gostei bastante e ela se consagrou como a minha personagem favorita de todos os livros que eu li. E o último dado interessante que eu trouxe foi o livro mais surpreendente. Pra mim foi Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde. É um livro de fantasia aconchegante. É uma história muito diferente. Eu peguei esse livro assim, gente, sem expectativa nenhuma. E é um livro bem diferente do que eu já tinha lido. Tem um ritmo de leitura extremamente lento. Mas a construção, o desenrolar assim, da trama, principalmente a ambientação, eu acho que contribuíram pra essa história. Eu gostei muito do livro. Ele não tem grandes plots, assim, reviravoltas, mas toda a experiência de leitura foi muito interessante. Então eu acho que foi o livro que mais me surpreendeu, porque eu esperava que fosse uma história específica de féricos e ela foi para um outro lado, sabe? Então foi o livro que eu considerei que mais me surpreendeu esse ano. Agora que eu já atualizei vocês com dados, estatísticas e curiosidades, né, a respeito dos livros que eu li, vamos então ranquear não, vamos dar nota para os livros que eu li. Eu não vou falar sobre as histórias, tá, gente? Eu vou falar muito brevemente o que eu achei dos livros, se eu gostei, se eu não gostei e qual nota eu dei no Scoob. Se você ainda não me segue no Scoob e quiser saber o que eu tô lendo em tempo real, me siga. O link sempre tá aqui na descrição. Você pode se tornar meu amigo, você pode me seguir por lá. Assim vocês acompanham o que eu tô lendo. Eu sempre posto aí as minhas leituras e vocês ficam por dentro de tudo. Então vai me seguir lá no Scoob. Eu acredito que agora, com a atualização do aplicativo do Scoob, os livros que
que eu vou falar para vocês vão estar relativamente na ordem de leitura. Talvez um ou outro não esteja na ordem porque eu acabei esquecendo de adicionar eles na meta, mas a maioria deles está na ordem que eu fiz as leituras, tá bom? Então vamos começar com Aurora Ascende, que foi o primeiro livro que eu li do ano. É um livro de ficção científica e como é início do ano, normalmente eu gosto de ler livros fora da minha zona de conforto. E foi uma experiência incrível. Eu amei esse livro, foi muito gostoso, gente. A leitura é muito boa, a escrita é muito boa. Eu dei 5 estrelas e ele entrou como um dos meus livros favoritos, tá? De 2024. Eu já comentei mais sobre esse livro no vídeo que eu falei pra vocês, mas assim, recomendo demais a leitura. O próximo livro foi Meus Dias na Livraria Morisaki. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita de ficção de cura. É um tipo de literatura onde a gente tem temas um pouco mais simples e a ideia é falar sobre temas do dia a dia, do cotidiano, de forma simples e que façam a gente refletir sobre a nossa vida, sobre como a gente tem agido ali em determinadas situações. Eu confesso pra vocês que eu esperava muito dessa leitura. Eu sinto que nessa ideia de ser um livro mais simples, parece que não tem desenvolvimento, parece que algumas coisas são simplesmente jogadas. E esse livro pra mim foi assim. Então no final eu acabei dando 3 estrelas porque eu achei uma história boa, mas que peca no desenvolvimento. Se você já leu alguma ficção de cura, comenta aqui abaixo o que você pensa sobre isso. Você acha que os livros são simples demais? Eu tenho essa breve sensação, tá? Infelizmente. Marcada pelos Deuses foi minha próxima leitura. Eu não lembro muito bem de detalhes desse livro, mas eu gostei bastante da construção dos personagens. É uma fantasia adulta, traz uma aventura entre os personagens, eles têm um objetivo e eles vão numa viagem para tentar encontrar esse objetivo. E a autora, ela fala muito também sobre a questão de saúde mental. A personagem principal, ela tem uma certa depressão, ela tem pensamentos obscuros, alguma coisa nesse sentido. Então eu gostei da experiência da escrita da autora, eu dei nota 4, mas eu confesso que eu não lembro tantos detalhes do livro, porque é um livro grande de fantasia e faz parte de uma série, sabe? Como eu li tem muito tempo lá em janeiro, realmente esses detalhes ficam um pouco perdidos, mas indico, eu vou deixar linkado aqui abaixo pra quem quiser, eu acho que ele tá disponível no Kindle Unlimited. Também li A Esposa de Mentira do Magnata, da Mari Oliveira. Esse livro aqui, gente, eu não lembro de quase nada dele. Eu lembro que eu gostei bastante porque eu dei nota 4. É um livro de CEO e acho que os personagens vão entrar no fake dele. Gostei muito da escrita da autora, gostei das cenas quentes, mas não foi uma história tão marcante pra mim. Eu sei que eu gostei porque eu dei uma nota boa, mas não foi aquele enredo que realmente ficou gravado na minha mente. Mas leiam, tá? Porque é bom, se você gosta de livros de CEO, gosta de livros nacionais. Eu não conhecia essa autora e eu gostei bastante da escrita dela. War of Hearts, da Mallory Fox. Esse livro aqui, ele é um bully romance, ele faz parte de uma trilogia que foca no mesmo casal. Eu gosto muito dessa estética de bully romance, sabe? De personagens que estão meio que no colegial ou faculdade e existe ali uma história por trás entre os personagens, meio que uma vingança. Eu gostei muito da construção do mistério dessa história porque a gente não entende muito bem qual é o motivo do personagem odiar tanto a mocinha. Também não lembro muito de detalhes do enredo em si, mas eu dei 3 estrelas porque eu definitivamente esperava mais. Aí em seguida eu fui ler o segundo livro, né, porque é uma trilogia. O segundo livro é Wicked Hearts e eu dei a mesma nota. Esse livro em específico, ele ficou num loop entre os personagens, parece que eles estavam sempre brigando, sempre se resolvendo. E esse especificamente, apesar de ter um plot muito legal no final do primeiro livro para o segundo, eu senti que foi muito confuso. Eu não consegui entender o desenrolar da cena. Então esses momentos confusos não me deixaram entender totalmente os plots da história, e aí eu acabei não curtindo tanto. Eu tinha até começado o terceiro livro, que é o último, mas eu acabei abandonando logo no início, porque eu saturei da história, não fiquei muito interessada, e eu vi que era uma trilogia um pouco aquém das expectativas, porque o primeiro eu já tinha dado a nota baixa, o segundo também. O terceiro, mesmo tentando, não fluiu, então eu acabei abandonando, não finalizei essa série. Mas se você tiver curiosidade e quiser conhecer a escrita da autora, recomendo que vocês leiam aí e tirem suas próprias conclusões. O próximo livro que eu li foi How to Honeymoon Alone, da Olivia Hale. Eu amei essa capa e eu gosto muito de histórias que se passam no verão, que tem essa vibe de viagem, de praia. Eu gosto demais, ainda mais quando tá no verão. Eu acho que combina bastante. Lembro também pouco do enredo e dos personagens. É uma história fofa, é uma história bem levinha. Eu imaginava que fosse ser um pouquinho mais erótica, que teria mais cenas quentes, só que não tem. Porém, ainda assim foi uma boa leitura.
leitura, foi uma boa experiência, eu dei 4 estrelas e eu recomendo, inclusive, pra quem gosta também dessa temática. Eu me diverti bastante com esse livro. Divinos Rivais, eu acho que já tá bom, né, da gente parar de falar, porque eu não aguento mais falar sobre esse livro. Divinos Rivais foi uma leitura que eu iniciei no Brasil ainda, lá no início de janeiro. Tive que parar a leitura porque não tava fluindo, eu também tava preparando pra viajar. E eu só fui terminar aqui na Espanha depois de um tempo que já tinha chegado. Funcionou muito melhor do que a primeira vez que eu comecei a ler ele, porque eu realmente não estava na vibe no momento certo. E depois que eu finalizei ele, eu percebi que realmente era um livro que valia muito hype e que estar no momento certo influencia muito a sua experiência. Eu dei 4 estrelas e meio pra ele por causa desses pontos no início que eu achei lento, que eu achei meio chato. Isso não quer dizer que o livro não seja maravilhoso, tá, gente? O fato de eu ter dado uma nota que não condiz com 5, não quer dizer que ele não mereça o posto de favorito. Só deixando isso claro, porque a gente tem a expectativa de que todos os livros que a gente ame e favorite tem que ser 5 estrelas e às vezes não tem nada a ver, sabe? Depois de Divinos Rivais, eu li Assistente do Vilão e foi meio que no mesmo esquema, porque eu li esse livro lá no começo de janeiro. Tava lendo muito, muito lentamente, porque eu ainda tava no Brasil, então tinha ali festas de despedidas pra fazer, porque eu ia me mudar. Então foi uma leitura que eu tava assim, meio que lendo, mas não estava 100% enganjada ao ponto de querer ler o tempo todo. Porém, quando eu decidi de fato, já aqui na Espanha, continuar a história, eu acho que isso me fisgou, porque depois disso eu consegui finalizar a história, fiquei totalmente envolvida. É um livro que eu gostei bastante, eu dei nota 4, justamente porque o início eu não estava tão presa assim na história, mas é um livro muito, muito bom. Eu acho que é uma das minhas trilogias favoritas e recomendo se você ainda não leu. Eu acho que é um livro muito bom e merece ser conhecido por todo mundo. King of Pride, da Ana Huang, Rei do Orgulho. Eu li o livro em inglês antes do lançamento em português. E foi aquela coisa, né, gente? Ana Huang. Eu sempre tenho algumas expectativas sobre o livro dela, mas eu sempre acabo achando que poderia ter sido melhor. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei bastante do desenvolvimento do romance, mas eu achei um livro muito morno, meio chato, meio lento, e ele acabou me introduzindo numa ressaca literária. Então eu acho que eliminou um pouco o meu ritmo de leitura, porque foi um livro realmente mais lentinho, mais assim, meio sem muitos acontecimentos. Eu dei 3 estrelas e meio pra ele. A título de curiosidade, eu dei essa nota em todos os livros dessa série até agora, porque todos eles eu sinto que falta alguma coisa a mais pra dar 4 estrelas. Depois eu li Heartless, da Elsie Silver. Esse é o segundo livro da série Chestnuts Springs. Foi uma experiência muito boa. O primeiro livro eu gostei bastante, mas algumas coisas ali no enredo não me cativaram, então não foi um livro que eu amei, mas esse segundo livro corrigiu todos os problemas que eu achei no primeiro volume. Eu dei 4 estrelas, eu gostei muito do casal, eu achei eles extremamente gostosos de acompanhar, um desenrolar assim que você fica vidrado, que você quer saber como que vai acontecer. Tem bastante sensualidade e eu amo pai solteiro, então assim, amo você, Elsie Silver. Depois eu li Bride, Noiva, da Ellie Hazelwood. Também li em inglês poucos dias antes do lançamento oficial. Também foi um livro que eu tinha muitas expectativas, mas não conseguiu alcançar todas elas. Eu sinto que esse livro tem alguns problemas de desenvolvimento, coisas que ela poderia ter corrigido, que teriam deixado a leitura melhor, pelo menos na minha experiência. Dei 3 estrelas e meio por isso, e é um livro que eu não gosto tanto da autora, eu prefiro outros livros dela. Depois de Noiva, gente, eu tive um bloqueio, assim, sabe? Eu tava entrando numa ressaca literária muito fodida, assim, bizarra, não conseguia ler nada. E aí eu resolvi ler um livro físico, que foi A Guarda-Costas. Sempre conto essa história pra vocês, mas eu preciso que vocês entendam o contexto do porquê que eu amei tanto esse livro. E é um clichê, assim, do clichê. Ele não tem grandes acontecimentos, não é um livro que tem cenas quentes, inclusive, mas ele caiu no momento certo. Eu precisava muito de um livro que me deixasse presa, e esse foi o livro. Por isso que ele entrou ali na minha lista dos melhores livros do ano, porque eu acho que ele foi o remédio que eu precisava naquele momento, e eu dei 4 estrelas e meio pra ele. Depois eu li A Ship of Bones and Teeth, da Karina Halil. Essa foi a indicação de uma amiga que ela simplesmente amou. É um livro que traz um reconto de A Pequena Sereia, e eu amei essa experiência, foi muito legal. Eu adoro livros de releitura, e eu gostei muito desse livro. O casal aqui é extremamente explosivo, tem muitas cenas sexuais, tem muita tensão, muitas reviravoltas. Eu acho que esse livro aqui foi um prato cheio. Eu dei 4 estrelas
estrelas pra ele, e se eu não me engano tem resenha dele aqui no canal. Depois eu li The Truths We Burn, que é o segundo livro da série Hollow Boys. Eu tava com muitas expectativas a respeito desse livro, porque era um casal que eu tinha muito interesse. E apesar de ter gostado sim de algumas coisas, principalmente da primeira parte, eu senti que a autora se perdeu um pouco na segunda, sabe? Bom, foi um livro que atendeu todas as minhas expectativas, eu acabei tirando um pontinho dele por causa disso, então dei 3 estrelas e meia, mas é muito bom comparado ao primeiro livro, que é um pouquinho mais fraco. By Frenzy, Ai Ruinho foi um dos lançamentos mais aguardados por mim. Eu já comentei com vocês nesses últimos vídeos a respeito dos piores livros do ano, esse acabou entrando, né, nessa categoria. Era um livro que eu inicialmente não tinha expectativa, mas depois criaram expectativa em mim por causa, enfim, dos comentários, e no final eu senti que as escolhas da autora não foram boas. Não gostei dos personagens principais, não gostei do romance, achei os plots nada a ver com a história, e de fato aqui somente os personagens secundários conseguem salvar o enredo, por isso que eu dei 2 estrelas e meia, porque eu acho que os personagens secundários conseguiram pelo menos manter a minha atenção para a história, porque de resto eu já teria abandonado há muito tempo. Operação Paixão, eu sei que é um livro que muitas pessoas começaram e abandonaram, ou começaram e não gostaram. É um livro que demora para te envolver mesmo, senti um pouco de dificuldade para iniciar a leitura, mas eu acho que ele começa a te fisgar nos 30% do livro. E eu sei que muita gente não quer esperar ali até esses 30% para poder ler, mas para mim funcionou. Eu gostei muito dessa história, gostei dos personagens, gostei do desenrolar assim do suspense, porque tem um pouquinho de suspense, apesar de ser uma comédia romântica, e eu dei 4 estrelas para essa história. Depois eu li The Blood Crave, parte 1 e parte 2. Esses livros fazem parte da série Hollow Boys, são as continuações, o número 3 e o número 4. A autora dividiu a história em 2 partes, por isso que os 2 estão aparecendo aqui. Dei 4 estrelas e meia para ambos os livros. Eles foram favoritados, tá? Então estão no meu vídeo de melhores do ano, mas eu tirei meio ponto porque a autora, como falei pra vocês, sempre caga alguma parte, ela desenvolve ali algumas coisas da pior maneira possível. Então mesmo eu gostando muito do casal, do desenvolvimento deles, de como eles se complementam, de todo o mistério, chega no final, parece que a autora corre com tudo e ela não consegue dar um fim bom pra uma coisa que ela criou lá no início. Então ela sempre tenta fazer da forma mais simples possível essas resoluções, e eu acho que isso empobrece muito a escrita, sabe? Então por isso que eu acabei tirando meio ponto, mas foram livros maravilhosos, também tem resenha deles aqui no canal e eu fiquei totalmente obcecada. Depois eu li Promessas Cruéis, que foi a finalização da série Divinos Rivais. Eu gostei muito dessa continuação, ela é mais focada na fantasia, e apesar de ter gostado muito do final, de como tudo se desenrolou e ter visto mais da Iris e do Ron, que é um casal que eu simplesmente adoro, eu senti que algumas coisas ficaram sem resposta, sabe? Eu esperava que a autora, não sei, explicasse melhor algumas situações que ela abriu ali e deixou meio que na expectativa e no final não resolveu ou não explicou. Eu dei 4 estrelas, mas é um livro que eu amei, porém eu gosto mais do primeiro volume. Eu acho que o primeiro volume ele é muito mais interessante, pelo menos na minha opinião. Li mais um nacional, que foi Sonhos de um Poeta Amaldiçoado, da Grícia Mendes. Esse livro é uma novela de uma trilogia de fantasia adulta. É uma trilogia inspirada em The Vampire Diaries, então a gente tem personagens aqui que são vampiros, bruxas, e eu já tinha lido o primeiro e o segundo livro dessa trilogia, e eu fui ler essa novela sem muitas expectativas, porque o foco era num personagem que eu particularmente não gostava muito. Mas mesmo sendo a novela e não sendo um enredo que necessariamente acontece de verdade, eu fiquei totalmente apaixonada por essa história. Foi 5 estrelas. Eu mudei muito o meu conceito, assim, em relação a esse personagem específico. A autora, ela conseguiu ressignificar e mudar totalmente a minha mente. Pra mim, isso é maravilhoso. Então, eu gostei muito desse livro, eu adorei ele. Ele tá disponível no Kindle Limited, apesar de fazer parte dessa trilogia, você pode ler ele separadamente. Sobremesas para Pessoas Estressadas foi um livro que eu também amei, recomendei muito aqui pra vocês. Eu acho que esse livro ainda não voltou pro Kindle Limited, porque a editora recebeu muitos comentários negativos a respeito da formatação, da revisão. Então eles tiraram o e-book do KU para poder corrigir esses erros, só que até agora não voltou, eu acredito, tá? Se caso tiver voltado, eu vou deixar linkado aqui abaixo na descrição. Foi um romance que também me cativou muito, eu gostei demais do desenrolar, da escrita da autora que eu não conhecia
conhecia. Eu amo romance de escritório, principalmente quando os personagens já se conhecem e não sabem que se conhecem. Eu gosto muito de acompanhar esses desdobramentos, sabe? O que vai acontecer. E pra mim esse livro foi perfeito. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Ele não entrou nos melhores do ano, porque eu só escolhi 10 livros, mas foi um livro tão bom que eu vou sempre recomendar pra vocês, porque foi muito bom mesmo. Eu gostei demais dele. Aí veio o Coven, que faz parte de uma duologia. É uma fantasia adulta, uma fantasia urbana. Fazia tempo que não lia livros nesse estilo e eu tava com muita saudade. E esse livro ele conseguiu superar todas as minhas expectativas. É um romance de Dark Academy, então a gente tem uma protagonista que vai estudar numa escola e ela se envolve com o diretor dessa escola. Tem muita sensualidade, muita tensão sexual entre os personagens, eles brigam o tempo todo e foi isso que eu gostei aqui nessa história. Eu acho que isso trouxe muita tensão e trouxe uma expectativa pra mim de ver como que iria se desenrolar o romance, mas confesso que tem partes muito confusas a respeito da ambientação e principalmente do enredo. Você não consegue entender muito bem quem são os personagens. Não sei se isso foi problema de tradução da editora ou se realmente a autora que não soube explicar muito bem ali no seu enredo o que estava acontecendo, mas eu senti que algumas coisas desse livro foi confuso. Eu dei 4 estrelas, eu gostei muito dele e falta ler a segunda parte, né, porque é uma duologia, mas recomendo se você gosta desses livros nessa temática. Double Pucked foi o primeiro livro de trisal que eu li na minha vida, foi uma experiência extremamente diferente e normalmente eu não gosto muito dos livros da Lauren Blakely. Eu tenho um histórico com essa autora de todos os livros que eu começo dela, eu não consigo terminar, eu acabo abandonando, mesmo gostando da história. Eu acho que é pelo fato dela narrar o livro pelo ponto de vista do personagem masculino. Eu não consigo ler somente personagens masculinos narrando, sabe? Eu prefiro que seja intercalado. E eu acho que o que me prendeu nesse livro foi justamente ter todos os pontos de vista dos personagens principais. A mocinha vai se envolver com os 2 jogadores que são melhores amigos e cada um deles tem uma personalidade muito diferente. Eu amei cada um deles, eu amei, assim, não consigo torcer somente pra um. Foi muito legal essa experiência. As cenas quentes aqui também são incríveis, é um dos livros mais quentes que eu li esse ano e eu me surpreendi muito positivamente, dei nota 4. Recomendo se você gosta de livros de trisal ou quer ler algo fora da casinha, algo um pouquinho mais diferente. Também um livro com muitas cenas quentes é Este Amor Profano, que foi minha próxima leitura. Esse livro estava na minha lista de leituras há muito tempo, é um dark romance, e eu tava com muita vontade de ler algo numa temática um pouco diferente. Eu esperava que eu fosse me chocar mais, por causa que é um livro que traz muita religião, né? Mas eu acho que ele conseguiu me entregar, assim, o que se propôs, e ainda assim conseguiu me trazer bastante, e ainda assim conseguiu instigar muito a minha curiosidade a respeito do desenvolvimento dos personagens. É um dark romance voltado muito pra parte sexual mesmo, assim, as interações sexuais entre os personagens são o que mais temos no livro, por isso que tem muitas cenas quentes e eu acho que isso também foi um pouco excessivo, mas no contexto de ser um dark romance, né, o tema que ele aborda eu achei que foi genial, gostei muito desse da autora e eu dei nota 4, tem resenha aqui no canal, fica a recomendação e ele também tá disponível no Kindle Unlimited. Os Caçadores do Coração Perdido foi uma aventura, um romance de aventura que se passa no México. Eu me diverti muito com essa história, com a escrita da autora, que é muito fácil, muito acessível. Os personagens também, gente, são apaixonantes, eu adorei. Eu me senti muito no filme do Indiana Jones, então foi uma leitura muito legal. Dei nota 4 e recomendo muito esse livro porque foi bem interessante. Aí chegou a leitura de My Dark Desire, que eu também já comentei muito sobre esse livro aqui com vocês. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque no final teve uma coisa ali que eu não curti tanto, então eu tirei meio ponto, mas seria 5 estrelas facilmente. Foi um dos meus melhores livros do ano. Foi aquele livro que eu surtava a cada interação do casal, eu ficava louca pra ver eles interagindo, porque era muito, muito divertido acompanhar a briga deles, o cão e gato, mas ao mesmo tempo a tensão sexual que se criava entre os personagens. Eu gostei muito dessa história, me surpreendeu muito positivamente. Eu tô louca pra ver esse livro aqui publicado no Brasil e espero muito que vocês gostem dele quando ele for lançado também. O Algoritmo do Coração, da Pauline G, também foi uma das minhas leituras. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, então seria o meu primeiro contato com a escrita dela. Eu gostei bastante desse livro, achei ele muito fofo, mas também bastante quente, então tem essa mescla perfeita. Não foi tão bom como eu imaginava, porque eu acho que o final deixou muito a desejar. A autora correu com algumas coisas que eu acho que, sentando ali, escrevendo mais 5 páginas, seriam resolvido. Foi um livro 3,5 estrelas, tá? Mas foi um livro muito legal, ele também tá disponível no Kindle Unlimited. Alto Teor Amoroso foi uma história que não me fisgou de princípio. Eu via muita gente falando muito bem do livro, mas eu não tava totalmente envolvida, eu acho que eu estava de ressaca literária nesse momento. Então foi um livro que eu demorei muito pra conseguir começar a gostar, só que depois que eu comecei, aí foi até o final. Eu amei a história, eu amei os personagens,
demais, principalmente o mocinho, que é o Malcolm. Eu achei ele muito fofo e ao mesmo tempo muito sexy, muito atraente. Eu gostei muito de como a autora desenvolveu aqui o romance. As cenas quentes também são maravilhosas. Quero ler mais livros dessa autora e eu dei 4 estrelas pra ele. Finalizei o último livro da série Hollow Boys, The Wolf Will Give, que é o livro do Silas e da Cora. Foi uma história que eu também tinha muitas expectativas, porque todas as resenhas que eu vi, todo mundo falava que era o melhor livro da série. Eu já tinha amado muito o terceiro e o quarto, né, que eu comentei com vocês. E sim, foi um livro muito bom, eu gostei demais, mas mais uma vez o final deixou muito a desejar. A autora sempre caga, gente, sempre caga o final. Ela não consegue desenvolver eles bem e eu preciso que ela melhore isso para os próximos livros, porque eu não aguento mais tirar ponto por causa disso, sabe? Mas foi um livro que eu simplesmente amei, eu dei nota 4, foi um casal incrível, só que se tivesse melhorado um pouquinho o final e algumas coisas, eu acho que ele seria perfeito. A Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde, como falei pra vocês, foi um dos livros mais surpreendentes. Eu fui sem muitas expectativas, mas imaginando que seria uma história de fantasia com bastante seres féricos, e não foi muito bem isso que eu encontrei. É uma história que se desenrola de forma muito lenta. Os personagens, eles são extremamente misteriosos e ao mesmo tempo muito cativantes. Me envolveu totalmente, eu fiquei presa na narrativa, sabe, no ambiente que a autora foi criando. O final poderia ter sido melhor. Eu achei que o final teria um certo impacto, mas pelo menos não me impactou como eu imaginava. Dei 4 estrelas, mas foi um livro que sim, me surpreendeu bastante. Eu tô louca também pela continuação. Confesso que A Oferta Final para o Amor era um livro que eu tinha muito medo de não gostar, porque aqui a gente tem um personagem que enfrenta problemas com bebidas. Eu não gosto muito desse tipo de característica. Eu tenho problemas pra me conectar com esse tipo de personagem, mas eu gostei de como a autora desenvolveu essa história. Na verdade, me surpreendeu muito, porque eu esperava que eu não fosse curtir, e no final acabei gostando. Dei 4 estrelas e eu acho que é um dos melhores livros dessa série. Eu não gostei tanto do segundo, que é o que todo mundo fala bem, por isso que eu fiquei muito feliz de ter gostado tanto desse terceiro volume, e eu acho que eu finalizei essa série da autora muito bem. Amor em Jogo foi a minha segunda tentativa de ler algo da Helena Armas. Eu tentei ler Uma Farsa de Amor na Espanha e eu não curti muito a protagonista, acabei abandonando, mas eu vi muitos comentários positivos desse livro dela, Amor em Jogo, e eu fiquei tentada porque é um romance de cidade pequena, e de fato, gente, fiquei totalmente apaixonada. É um livro que poderia ter menos páginas, a autora ela poderia ter mudado algumas coisas. Também confesso que eu esperava mais das cenas quentes, tá? Eu achava que fosse ser aquelas cenas quentes, assim, incríveis. Não foi bem isso que eu encontrei, mas foi uma leitura muito boa. Eu dei nota 4 e recomendo se você ainda não leu. Caçador Sem Coração também foi uma leitura, gente, que entrou no meu top 10 de leituras favoritas do ano. Eu amei essa experiência. Foi uma leitura que me deixou presa, imersiva. Eu adorei o desenvolvimento dos personagens, do romance entre eles. É uma romantasia entre bruxas e caçadores, então assim, é aquela história que a gente sabe que é enemies to enemies, to enemies to lovers. Eu amei demais tudo nesse livro, eu dei 4 estrelas e meio. Não lembro do porquê que eu tirei meio ponto, mas eu sei que alguma coisa ali não foi perfeita pra ter dado nota máxima pra ele. Mesmo assim, foi um dos meus livros favoritos do ano e eu recomendo demais a leitura. Outro livro favorito foi Antes de Te Ver. Esse livro aqui, ele me surpreendeu completamente. Normalmente eu não gosto de ler livros dramáticos porque eles me deixam mal emocionalmente, sabe? Eu sei que esse é o intuito deles, só que eu não consigo lidar com isso, então eu acabo evitando esse tipo de leitura. Mas eu resolvi encarar Antes de Te Ver, e uma das coisas que mais me surpreendeu nesse livro é que sim, temos um tema bem sensível, que a autora vai desenrolar ali de forma muito delicada, mas ela não pesa a narrativa em nenhum momento. A forma como ela escolheu narrar essa história em capítulos curtos, intercalados, combinou muito pro livro não ser pesado. Ele vai te deixar em posição fetal, ele vai te deixar ali reflexiva sobre a vida, mas ele não vai pesar, sabe? Não é um peso, não é uma coisa assim que te carrega muito, entende? Então eu gostei demais desse livro, foi 5 estrelas e eu recomendo muito pra vocês lerem, porque foi um dos livros que mais me marcou esse ano. Lições sobre Afogamentos também foi um dos meus melhores livros de 2024. Eu demorei um pouquinho pra entender essa história, eu achei que a autora trouxe muitos detalhes, muita ambientação, e isso traz uma riqueza, assim, muito grande pro enredo, mas acaba também dificultando a gente entender do que ela tá falando. Porém, depois que a gente passa por esse estranhamento inicial, eu acho que a autora conseguiu desenvolver uma história muito bem aprofundada, com muitas nuances, muitas camadas. É uma história que você precisa ler para entender o tanto de camadas, o tanto que a autora quis aprofundar, e eu acho que ele mistura muitos elementos interessantes que podem não tanto fazer sentido juntos, mas eu acho que a autora conseguiu desenvolver uma boa história, por isso foi um dos meus livros favoritos desse ano. Também dei 5 estrelas e recomendo demais essa leitura. The Dixon Road é o segundo livro da nova série da Ellie Kennedy. Eu também
também tinha muitas expectativas para esse livro, porque eu amei o primeiro volume. Apesar de ter gostado muito do desenrolar do relacionamento dos personagens, de toda essa coisa de Neil e Adrid, de Hawken, eu senti que não foi um livro assim tão gostoso quanto o primeiro volume, sabe? O primeiro volume, eu acho que ele me deixou mais animada. Mas ainda assim, foi uma leitura extremamente espirituosa. Os personagens, eles são cativantes, a gente consegue entendê-los muito bem. O final poderia ter sido um pouquinho melhor, eu acho que a autora poderia ter dedicado um pouquinho mais de páginas para ele, porque eu acho que ficou bastante corrido, mas também foi uma boa experiência, eu dei 4 estrelas e recomendo também. Depois eu li Não é Amor, da Ellie Hazelwood, foi uma leitura assim, gente, que eu simplesmente adorei. Depois que eu li Noiva dela, eu fiquei um pouco borocochô, sabe, porque eu não tinha gostado tanto de Noiva, então fui com baixas expectativas para Não é Amor. Só que o livro conseguiu me cativar do início ao fim. Eu sei que nem todo mundo vai amar esse livro por causa da personagem principal, mas eu gostei de como a autora desenvolveu a personalidade dela, trazendo uma personagem um pouquinho mais rabugenta, um pouco mais fechada, não tão parecida com todas as outras que ela já criou. Esses detalhes não foram um problema pra mim, muito pelo contrário, eu consegui entender a personagem, consegui me conectar com ela. O fato também de ter um outro personagem masculino narrando, eu acho que isso melhorou 100% essa leitura, ainda mais porque o Eli é extremamente cativante, é aquele personagem assim que você quer abraçar, guardar no potinho, porque ele é incrível. Então foi um romance que eu amei a leitura do início ao fim, apesar de ter um plot bem previsível, foi uma história muito boa, eu dei 4 estrelas também. Votos de Mentira, da Rina Quente, foi um dos livros assim mais decepcionantes desse ano. Eu dei 3 estrelas e apesar de ter dado 3 estrelas, que significa que é um livro bom, eu não fiquei tão conectada assim com essa história, eu senti que faltou alguma coisa a mais. Foi um romance um pouco xoxo, eu não torci muito pelos personagens porque eu não consegui sentir carisma por eles e eu acho que isso dificulta muito as nossas leituras. Então foi um livro bastante decepcionante, então mesmo dando uma nota boa, ele não conseguiu alcançar todas as minhas expectativas. Minha melhor parte foi um dos livros mais fofos que eu li esse ano, se não o livro mais fofo. Confesso que eu esperava um pouquinho mais dele, porque muitas pessoas me vendiam como se fosse o melhor livro assim do ano, que é muito lindo, e de fato ele é, mas eu esperava algo a mais. Eu acho que o fato do livro ele ser muito previsível, ele não ter ali um plot no final, apesar de ser super fofo, apesar de ser muito bonitinho de acompanhar, eu acho que isso foi uma grande quebra de expectativa pra mim, porque eu esperava que ele fosse me entregar algo a mais do que eu já imaginava. Então, assim, foi uma leitura muito boa, eu dei 4 estrelas, só que eu esperava mais, entendeu? Então, assim, acabou me decepcionando um pouquinho também. King of Greed, Rei da Ganância, também foi um livro que eu li antes do lançamento oficial em português. Mais um livro da Ana Huang que eu gostei, que me surpreendeu ali pelo desenvolvimento, pelos personagens. Eu adoro livros de segunda chance, gosto de acompanhar esse momento dos personagens tentando se reencontrar novamente. Eu acho que a autora conseguiu fazer um bom papel aqui, mas é um livro que falta alguma coisa a mais. Eu acho que precisa ter alguma coisa um pouquinho mais impactante, que seja mais de tirar o fôlego, entende? Então dei 3 estrelas e meia porque faltou isso, faltou aquela virada de chave para ser um livro impressionante. Butch and Blackbird, Cutelo e Corvo, é Corvo e Cutelo, eu sempre troco as bolas, mas de fato li esse livro esse ano, foi uma experiência muito legal. Uma amiga minha tinha lido ele antes, ela falou que não tinha gostado muito, achou um pouco nojento. Eu fiquei com uma péssima impressão, mas no final, gente, acabei gostando muito dessa história, amei o desenvolvimento dos personagens também, adorei o romance, como a autora trouxe personagens muito diferentes daquilo que a gente imagina, gostei demais de todos os plots, assim, o final também é muito legal, as cenas quentes são divinas, eu dei 4 estrelas, tô bem animado pro segundo volume, espero também gostar tanto quanto esse. Will de Love, o primeiro livro da série nova da Essie Silver, foi também uma experiência muito boa, eu amei os personagens aqui nesse livro, eu gosto muito de histórias de pai solteiro, eu acho que isso é muito recorrente nos livros dessa autora, não estou reclamando, eu quero mais livros desse tipo. O desenrolar do relacionamento dos personagens, gente, é incrível, a tensão entre eles é gritante, eles vão trabalhar juntos, então a gente acompanha esse dia a dia cheio de faíscas, que é muito gostoso, deixa a leitura mais especial. Dei 4 estrelas e só não foi perfeito pra mim, porque eu senti que a autora poderia ter desenvolvido melhor o final, principalmente a respeito do que a personagem principal passou. Ela tá tentando recomeçar a sua vida após um momento específico no trabalho, e eu acho que a autora tinha que ter dado um pouco mais de aprofundamento nessa parte, sabe? Ainda mais porque é um tema muito sensível, muito delicado, e eu acho que como ela resolveu tudo, não foi tão legal. Eu acho que ela poderia ter dado um pouquinho mais de atenção pra isso, mas foi um livro que eu gostei muito, é Elsie Silver, né? Ela nunca me surpreende, então assim, recomendo muito a leitura. Uma Alma pela Metade também foi uma leitura, gente, muito apaixonante. É uma cozy fantasy meio que
misturado com romance de época. Foi uma leitura muito, muito legal. Eu amei os personagens, principalmente a mocinha. Ela é muito à frente do seu tempo, ela não se encaixa nos padrões da sociedade. Então foi uma personagem, assim, extremamente divertida, que traz um frescor também. Eu amei acompanhar o desenvolvimento dela, o crescimento dela ao longo da história. Foi uma leitura muito fofa, muito divertida, dei 4 estrelas e eu adorei essa leitura. Obsessão Brutal, da S. Messer, o primeiro livro de uma série de romance. Esse livro foi extremamente decepcionante, para mim o pior livro do ano, depois do livro da Cora Ray, porque eu acho que a autora romantizou muito o relacionamento tóxico dos personagens, tem muitos crimes sendo cometidos nessa história, mas para mim o pior são as argumentações, sabe? O motivo do porquê que o personagem odeia a mocinha. Para mim não tem sentido o porquê que ele odeia ela, o momento ali que ele pensa, nossa, eu quero me vingar porque ela fez isso e isso. São coisas que estão além do bom senso, sabe? Eu não consegui passar pano pra isso. É um personagem, assim, extremamente detestável. Não gostei desse mocinho. Eu acho que a autora também pecou no excesso de cenas quentes. Tem muito hot. Eu acho que isso também ficou saturado no enredo. E é um livro muito grande, então tem muitas cenas quentes. Por isso que foi um dos piores livros que eu li esse ano. Eu dei nota 2 pra ele. Tem resenha aqui no canal, mas eu também comentei num dos últimos vídeos sobre os piores livros. Então, se você tiver interesse em assistir, fique à vontade. Cold Hearted, Casa Nova, da Ellie J. Shen. É o terceiro e último livro de uma série dela. O primeiro eu li e eu achei um pouquinho fraco. O segundo eu não li. E esse terceiro livro, então, foi minha última tentativa com essa série. Faz tempo que eu tenho me decepcionado um pouco com os livros da Ellie J. A maioria deles eu tenho achado meio aquém das minhas expectativas, então eu tava um pouco desanimado dos livros dela, mas uma amiga tinha lido ele e tinha amado, e eu amei também esse livro. Eu não lembro muito bem dos detalhes dele, não lembro o que de fato acontece, mas eu gostei muito da personalidade dos personagens, da tensão entre eles, porque é um romance extremamente sarcástico, do jeito que a autora gosta, com muitas insinuações sexuais. É o estilo de livro que eu já tô acostumada de ler dela, e eu acho que ela trouxe isso com muita força nesse livro, e foi uma leitura muito boa, eu dei 4 estrelas. Depois eu li 100 Palavras, da Meg Cabot. Esse livro é um dos poucos livros adultos que eu já li dessa autora. Eu acho que, na verdade, foi o único livro adulto que eu já li dela. Eu tinha ali uma curiosidade a respeito dessa série, porque toda ela se passa em uma pequena ilha na Flórida. Então, tem esse ar de verão, de praia. E é um livro que vai abordar um evento literário. E tava na época da Bienal, quando eu fiz a leitura. Então, eu acho que eu entrei muito nesse clima. Só que, infelizmente, ele não conseguiu alcançar também as expectativas que eu tinha para ele. Eu acho que o romance ficou muito em segundo plano. A autora focou mais no evento literário, que não é um ponto negativo, só que eu esperava que tivesse esse romance, que ele fosse um pouco mais abrasador, e não foi muito bem isso que eu encontrei. Então foi uma história que acabou não conseguindo me encantar de todo. Eu dei 3 estrelas, é um livro bom, porém ele poderia ter sido melhor. Chegamos em Infelizmente Sua, da Tessa Bailey. Nesse momento do ano, eu tava com muita ressaca literária. Eu tava assim, gente, pra sofrer, pra morrer mesmo, porque nenhuma leitura tava fluindo, eu tava empacada em muitos livros, e esse livro em específico eu demorei quase 2 semanas para conseguir finalizar. Por isso que eu dei uma nota relativamente baixa, eu dei 3 estrelas. Não porque é um livro ruim, mas porque eu não tava tão engajada assim na leitura, sabe? Eu não tava presa, eu tinha que realmente forçar a leitura para conseguir finalizar, e eu finalizei com muito custo. Mas é um romance extremamente quente, assim, com muito hot, muitas insinuações sexuais. Os personagens, eles se odeiam, mas vão ter que se casar. Eu gosto muito desse plot. E se você gosta, também fica a recomendação. Porém, infelizmente, ele não caiu no melhor momento pra mim. Por isso que eu dei uma nota um pouquinho mais baixa. Aí, depois desse livro, eu tentei ler um livro físico e o escolhido foi Lore Olympus. Eu gostei muito dessa leitura. É uma releitura de Hades e Perséfone em graphic novel. Então, é bastante satírico, tem muito bom humor, tem piadas e temas atuais na história. Então, eu acho que a autora e a ilustradora fizeram isso muito bem. Gostei de como tudo foi apresentado. É o primeiro livro de uma série, então tem outros livros, e eu fiquei com aquela expectativa demais. Só que, infelizmente, não tem e-book desse livro, só tem apenas livro físico. E como eu não tô no Brasil e não tem aqui ainda, não pude continuar. Foi um livro que eu dei 4 estrelas. Eu amei, li rapidamente e recomendo se você também gosta de releituras do Olimpo. Eu acho que vocês vão curtir bastante. O Amor Depois da Minha Vida foi aquele livro que veio no momento certo. Como eu disse pra vocês, eu tava ali meio que entrando na ressaca literária
literária, as leituras estavam ruins, e eu queria um livro assim de comédia que fosse divertido, que fosse alto astral e que levasse o meu ânimo para as leituras, e esse livro foi exatamente isso. Ele me lembrou muito aqueles filmes de comédia romântica dos anos 2000. Eu me diverti horrores com essa história, mas para além da comédia, é um romance de transformação, onde a gente vai acompanhar a jornada da protagonista que tá saindo de uma situação ali de depressão, em busca da sua verdadeira felicidade, os motivos para se fazer feliz. Eu gostei demais desse livro, principalmente por causa das lições que ele me trouxe, e foi um livro que, assim, me surpreendeu muito positivamente. Eu dei nota 4, mas eu poderia também ter dado 5 estrelas, porque ele me surpreendeu muito positivamente. Toda Chance Tem Chá também foi uma das cozy fantasies que eu li esse ano. Esse livro, gente, é uma fofura. Eu amei acompanhar essa história, a jornada dos personagens. A gente tem aqui um casal de duas meninas e elas são muito fofas. É um relacionamento invejável. Elas se apoiam muito uma na outra, tem toques de fantasia, mas é uma história mais focada no cotidiano, sabe? Na construção de uma relação entre essas duas personagens. E a gente fica envolvida ali no ambiente da história, na vida e no dia a dia dos personagens. Então foi uma história que me acolheu bastante. Eu acho que cozy fantasy que vai te encantar do início ao fim. Eu me senti muito feliz lendo esse livro, eu me senti inspirada e foi uma história muito boa. Eu dei nota 4 e recomendo muito vocês lerem também. Depois dela eu li A Aprendiz do Vilão e você já sabe que eu favoritei esse livro, eu dei nota 5 pra ele. Era um livro que eu não tinha muitas expectativas porque eu tinha visto resenhas muito negativas. Eu acho que realmente a maioria das pessoas não amou tanto quanto esperava. Eu acho que de alguma forma A Aprendiz do Vilão conseguiu me surpreender. E eu fiquei tão envolvida com a história, com o desenrolar dos acontecimentos, com as faíscas que iam surgindo entre o vilão e a Abby, gente, que eu simplesmente amei cada segundo. Foi 5 estrelas, foi um dos melhores livros do ano e eu amei, assim, amei a experiência, amei cada segundo dessa história. Depois eu li Farejando o Amor, da Lana Ferguson, foi o primeiro contato que eu tive com a escrita dela. E esse livro, gente, é extremamente erótico, tá? Então, se você quer livro com muita cena quente, muito rala e rola, mas com personagens que se transformam em lobos, tipo fantasia, sabe? Você vai gostar muito dessa história. Eu confesso que a primeira parte dele, os 51% da história, pra mim foi mais interessante, porque existia a química entre os personagens, a gente via muito do trabalho deles ali no hospital. Foi um começo, assim, muito promissor, que me prendeu muito, só que eu acho que a autora exagerou bastante no hot, e isso tirou um pouco do brilho da história. Então, no final, eu acabei dando 3 estrelas, porque eu tava muito animada no começo e depois eu terminei não tão animada assim, mas foi um livro muito bom. E se você gosta muito de hot, eu acho que vai te encantar do mesmo jeito. Outro livro também com muito hot é Um Feliz Pra Sempre Impossível. Eu gostei muito dessa história, mas também tive problemas ali com ela na segunda parte. A primeira parte pra mim foi perfeita. Eu gosto muito da escrita dessas autoras. É uma escrita muito divertida, gente, muito sarcástica, alto astral. Parece que você tá ali numa sitcom, porque tudo é muito engraçado, tudo é muito divertido, os personagens são meio desbocados e coisas estranhas acontecem, mas é engraçado ao mesmo tempo. Tem esse ar mesmo de sitcom, então eu amei. Só que a segunda parte eu acho que destoou um pouco da primeira. As autoras foram para um outro viés e eu não gostei muito, assim, do desenrolar mesmo, assim, dos acontecimentos e de como os personagens foram lidando com as consequências do que aconteceu, sabe? Eu acho que se elas tivessem estendido mais a primeira parte, mantido só a primeira parte como tema principal, teria sido uma história muito mais interessante do que realmente foi. No final, então, eu dei 3 estrelas e meia justamente por causa dessa partezinha que eu não curti tanto, mas foi um livro muito legal e eu recomendo demais os livros dessas autoras se você gosta de comédia romântica com bastante sensualidade. Amor em Primeiro Plano, da Jessica Joyce, também foi uma das minhas leituras e eu gostei muito desse livro. Também demorou um pouco para eu conseguir me envolver nele. Eu senti que no final a autora se estendeu e eu tava um pouco cansada da leitura, eu queria finalizar e parecia que nunca chegava o fim. Sabe quando você já tá saturado, já quer terminar? Mas continua sendo uma leitura muito boa, eu dei 4 estrelas. É um livro que fala sobre luto, tem uma mensagem muito bonita, assim, no final, e é um romance bem fofinho, que se desenrola aos poucos, que a gente vai acompanhando ali com o coração apertado, porque a gente quer ver um final feliz. Então foi uma leitura, assim, que mesmo tendo seus altos e baixos, foi uma leitura muito boa e eu recomendo
recomendo pra vocês também. Temos também Criaturas Cruéis, da J.T. Singer. Nossa, é muito difícil falar o nome dela, gente. Eu sempre peco. E assim, gente, eu não curti tanto esse livro, sabe? Eu achei um livro de máfia muito fraco, assim, muito fraco mesmo. É um livro muito pautado em cenas quentes, mas tinha coisas ali no enredo que pra mim não fazia muito sentido. Algumas atitudes dos personagens que não casavam com as histórias que eles queriam contar. Então eu acho que não foi um livro que me despertou grandes emoções. Eu não gostei tanto assim do casal, não torci tanto por eles como eu achei que eu fosse torcer. Tem um final interessante, um final assim que faz você querer ler o segundo volume, mas sinceramente não me despertou, sabe, muitas sensações. Então foi um livro que eu achei meio mediano, eu dei 3 estrelas e tem resenha aqui no canal. Pecadores Anônimos, pra mim, foi um livro muito surpreendente. Também é um livro de máfia, mas ele tem uma pegada um pouco mais lenta. A autora vai construindo o romance dos personagens de forma mais devagar mesmo. Isso pode ser um problema, mas pra mim super funcionou. Eu gostei muito da escrita dela e dos elementos que ela trabalhou aqui, mas é aquele livro de máfia que não tem tantos elementos de máfia no enredo. Pelo menos eu senti um pouco dessa falta. Acredito que os demais livros vão ter mais essa parte aí mais dark, porém ele me surpreendeu positivamente e atendeu às minhas expectativas, por isso foi uma boa leitura, eu dei nota 4 pra ele. Em seguida eu li Como Paraíso, também da editora Cabana Vermelha. Esse daqui eu confesso que eu esperava que fosse um romance entre personagens mais velhos por causa da capa. Imaginei que fosse um livro também voltado aí um pouco pra máfia, mas é um romance adolescente, então isso acabou me decepcionando um pouco, porque os personagens são muito jovens para o que eu tava esperando. E mesmo tendo desfrutado da leitura, eu senti que eu não tava tão presa na história. Algumas partes pra mim foram mais lentas, foram mais chatinhas, então foi aquele livro que eu empurrei com a barriga porque eu não tava 100% envolvida. Eu dei nota 3 pra ele. É um livro que faz parte de uma duologia, mas eu não tenho muito interesse em continuar, então eu acabei parando por aqui. Depois disso, eu li Contratual Obligation, que eu já comentei com vocês no vídeo de piores do ano. É um livro que eu tinha uma expectativa, porque é uma trope que eu gosto bastante, mas essa história ela não me convenceu, sabe? Os argumentos usados para os motivos dos personagens estarem juntos, as ações que eles têm ao longo do livro, não conseguiram ser tão incríveis para mim, e isso acabou influenciando muito a minha experiência de leitura, porque eu não consegui me conectar com os personagens, eu não senti muita empatia por eles, então foi uma história que acabou deixando muito a desejar e eu não gostei muito dessa experiência. Eu dei nota 2 pra ele e infelizmente foi uma das minhas piores leituras do ano. Depois desse livro eu li Chocolate Quente às quintas-feiras, minha segunda experiência lendo livro de ficção de cura, como comentei com vocês, e foi um pouco parecido com a minha outra experiência. Eu achei o livro muito bom, assim, fácil de ler. Em apenas uma noite já tinha lido 50%, porque são capítulos curtos. O livro também tem poucas páginas, então é fácil de você ler, mas cai naquela questão de ser muito simples, de ter pouco aprofundamento. Tinha coisas na história que eu ficava sem entender de onde surgiram, como aconteceu, ficou realmente vago assim em algumas questões e eu senti que o meu interesse na história acabou caindo um pouco da metade pro final. Eu cheguei em 50% muito rápido, como eu disse, em uma noite, mas eu demorei uns 3, 4 dias para finalizar o restante do livro, sendo que é um livro curto, porque eu não tava tão mais envolvida assim com o enredo. Então foi um livro que eu dei 3 estrelas, mas eu continuo na saga de tentar encontrar um livro de ficção de cura que eu vou amar. Infelizmente ainda não aconteceu, mas foi uma boa experiência, diferente e é bom também sair da zona de conforto. A próxima leitura foi A Fugitiva, da Nana Pavolli, que é um livro nacional. Eu confesso que eu também esperava um pouco mais dessa leitura. Foi um livro bom, eu gostei, eu desfrutei bastante dele. Eu acho que a autora conseguiu mesclar um romance bem doce com personagens assim que cativam a gente, que tem uma história de vida bem interessante, com a parte mais erótica, que é o que a Nana gosta de fazer. Mas eu tinha a expectativa de que fosse aquele romance da Nana mais diferentão e que ele fosse me cativar mais. E infelizmente eu não senti que ele tinha todo esse apelo. É um romance que eu relativamente achei fraco. É bom sim pra passar o tempo, só que ele não conseguiu alcançar as minhas expectativas, então eu dei nota 3 pra ele. Também li outro nacional, que foi O Princípio do Amor, da Olivia Ovipleis. Esse livro aqui eu gostei bastante. Ele tem ali algumas inspirações no livro da Ellie Hazelwood, A Hipótese do Amor, então se você gostou de um, talvez você goste desse. Eu já conhecia a escrita da Olivia, então eu já sabia muito bem o que encontrar. A trama é interessante, eu gostei muito de como os personagens se envolveram. É uma
história que tem cenas quentes, mas o desenvolvimento dela é um pouco mais lento. A gente vê aí os personagens convivendo, tendo um pouquinho mais de contato antes mesmo de ter um envolvimento amoroso. E pra mim isso super funcionou na história. Também gostei do fato da autora ter falado mais sobre a divulgação científica de pesquisas de universidade. Dá pra entender que ela tem bastante conhecimento a respeito do tema e eu achei isso muito legal, porque trouxe ali um assunto que eu não conhecia e ela trouxe ali críticas pontuais também. Foi um livro bom para passar o tempo, mas é aquela coisa, não me despertou muitas emoções, não foi um casal que eu fiquei extremamente obcecada, animada, sabe? Eu gostei do tempo que eu tava lendo, mas também não foi aquele livro que me marcou, então eu dei 3,5 estrelas para ele, porém foi uma boa leitura e eu recomendo também se você gosta de livros nacionais. A novel Love Story da Ashley Paulson também estava na minha lista de futuras leituras. Foi uma boa leitura, eu gostei muito do desenvolvimento da protagonista, a gente percebe que ela é uma pessoa muito fragilizada, que foi tomada por uma grande decepção no passado, então tem muita questão da protagonista se descobrir, dela se encontrar novamente, mas eu acho que a parte do romance deixou muito a desejar. É um romance fofo que tá acontecendo ali, só que é muito pouco, sabe? São migalhas de romance. O foco mesmo é na mocinha, no seu crescimento pessoal, e eu tava com a expectativa de que fosse ser um pouquinho mais romântico. Mesmo assim, foi uma boa leitura que me deixou assim instigada, eu queria saber como que iria terminar, como que os personagens iriam sair do contexto do livro, por isso que eu dei 4 estrelas, mas se tivesse mais romance, provavelmente eu teria dado uma nota maior, porque eu tinha gostado muito da escrita dela, e eu também gostei bastante do enredo do livro. Aí eu li A Lua e a Maré, da Lila Sage. Esse é o segundo livro de uma série de romances de cowboy. Eu ainda não li o primeiro livro, que foi publicado no Brasil, mas eu espero poder fazer essa leitura nos próximos meses. E eu gostei muito desse primeiro contato com a escrita dessa autora. É aquele romance leve, clichê, bom pra passar o tempo. Ele não tem grandes reviravoltas, nem muitos aprofundamentos. É um romance realmente pra quando você quer algo despretensioso pra passar o tempo. Eu acho que ele cumpriu esses objetivos, poderia ter entregado um pouquinho mais, poderia, mas ainda assim foi uma boa leitura, dei 4 estrelas pra ele. Quero ler também os outros livros dessa série, porque eu acho que eu também vou gostar. Depois eu li meu primeiro romance de época do ano, que foi Era Uma Vez uma Impostora, da Lohane Hay. Como eu disse pra vocês, eu fiquei muitos anos sem ler nada de romance de época, então eu fiquei assim, espero que dê certo, espero que me prenda, que eu consiga ler e não abandone. Ainda bem que deu certo, porque essa história me deixou totalmente presa. É um clichê, um clássico dos romances de época, é um romance entre um duque e a sua assistente, mas eu amei a interação dos personagens, amei acompanhar o desenvolvimento do romance deles, ainda mais porque a mocinha tá procurando uma noiva pro chefe, então a gente fica ali naquela expectativa dele perceber que ele gosta dela e ficar com ela. E a Lohane Hay, eu já conhecia os livros dessa autora, tinha muita saudade de ler algo dela e foi um livro assim, gente, que me deixou totalmente presa, imersiva. Gostei muito e quero ler mais livros dessa série. Dungeons e Drama foi a minha próxima leitura. Eu achava que era uma comédia romântica, então os personagens seriam mais velhos, mas olhando a capa agora, assim, com mais detalhes, realmente não faz sentido esse livro ser de personagens adultos. Tirando essa pequena confusão no início da história, foi um livro, assim, gente, muito gostoso. É um romance adolescente, assim, muito clichêzinho. Se passa na escola, os personagens estão na adolescência lidando com primeiro amor, relações familiares, essas coisas. E mesmo não estando mais na mesma idade dos personagens, eu consegui me conectar muito com eles, porque eu achei eles muito fofos, muito cativantes. É aquele romancinho de aquecer o coração, é super fofo, super leve, e foi uma boa leitura, uma boa experiência. Eu dei 4 estrelas pra ele, e já quero ler o segundo livro, porque eu descobri que a autora vai lançar mais livros desse universo, então vamos ficar com expectativas lá em cima. Depois eu li Imperfectas Navidades, que foi o primeiro livro em espanhol que eu li na minha vida. Eu tinha alguns receios, porque eu nunca tinha lido nada em espanhol, mas foi super tranquila, a escrita da autora é muito boa. É um romance bem grandinho, então os personagens demoram pra ficar juntos, mas isso pra mim não foi um problema, muito pelo contrário. Eu gostei de todo o ar e a atmosfera que a autora trouxe de Found Family, principalmente voltado para as festividades natalinas. É como se eu tivesse mergulhado em um romance americano de Natal, gente. Foi muito legal. Eu amei mesmo a história, o desenvolvimento, me irritei um pouquinho com os personagens, mas foi uma boa leitura, eu adorei. Dei 4 estrelas e a edição desse livro é simplesmente belíssima. Depois desse livro eu li Não É Como Nos Filmes, da Lynn Painter. Sinceramente, eu não acho que esse livro seja necessário, não é um livro assim que eu digo pra vocês que, nossa, precisava de uma continuação, porque eu tinha amado muito o primeiro livro e eu acho que aquela história já é perfeita por si só, não precisava mexer, mas a autora quis criar outro livro, ela queria trazer mais do casal principal, então a gente acabou lendo. Ele não atendeu 100% às minhas expectativas, eu acho legal que a gente pôde ouvir mais do Wes, ver o ponto de vista dele, entender um pouquinho mais
sobre as suas motivações, só que eu acho que isso não se aplicou à protagonista. Ela tá muito mudada nesse livro, ela não tem mais aquele ar jovial, romântico do primeiro, e eu acho que isso destoou um pouco, porque é como se a gente não reconhecesse a mocinha que a gente tanto gostou na primeira história, e isso deixou o romance um pouquinho meio xoxo, meio capenga. Então foi um livro que eu gostei sim, foi fácil de ler, porque eu adoro a escrita dessa autora, mas eu não acho que seja uma história necessária, sabe? Então dei 3 estrelas e meio pra ele, mas foi uma boa leitura também. Your Coffin or Mine foi uma leitura também super despretensiosa. Eu tava na vibe do Halloween, então queria ler uma coisa assim meio com vampiros, lobisomens, e esse livro atendeu todas as minhas expectativas. Em alguns momentos da história eu fiquei um pouco perdida, eu acho que foi a tradução, não tava entendendo muito bem o enredo, assim, os plots, mas eu gostei muito da escrita dessa autora para um primeiro contato. É um livro que pela capa não parece que vai ser super quente, mas sim, é muito quente, as cenas quentes são maravilhosas, inclusive. Porém, eu também senti que os primeiros 50% foram mais interessantes e do meio pro fim ficou meio chato, assim, eu não tava tão mais envolvida na história, fiquei um pouco com preguiça e eu acho que isso também acabou influenciando a minha nota. No final, dei 3,5 para essa história, mas eu tenho expectativas para os demais livros e espero também que sejam boas leituras. Depois disso, eu li Fogo Selvagem, que em português seria No Calor do Momento, da Hannah Grace. Essa foi minha segunda tentativa de ler algo dessa autora. Eu li esse livro físico em português de Portugal e foi uma boa experiência. Eu tive muita dificuldade no início dessa história por causa da tradução. Não era aquela leitura fácil, fluida. Eu tive muita dificuldade mesmo, então eu tinha que ficar voltando nas frases o tempo todo. Isso acabou afetando também a minha experiência com esse livro. E eu também senti que em algumas partes o livro foi meio chato. Não tinha tantas coisas assim acontecendo, então ele não me deixou presa 100%. Mas o romance é muito fofo, os personagens são incríveis. É um romance universitário ali para você passar o tempo, para você que gosta de romances que se passam no verão. Eu acho que ele atende todas as nossas expectativas. E como eu disse, foi uma segunda tentativa, então acho que foi super bem. Por essas questões que eu falei para vocês, eu tirei meio ponto, então dei 3,5 para ele, mas com certeza seria um livro 4 estrelas facilmente. Penúltimo livro que eu li foi Wild Eyes, da Elsie Silver. Já comentei muito com vocês sobre ele, tem resenha aqui no canal. Foi o meu último livro 5 estrelas. Eu fiquei totalmente apaixonada por essa história. Era aquele livro que quando eu cheguei em 50%, eu já sabia que eu ia amar, que eu ia favoritar. É um romance que não tem muitos elementos, assim, uma história assim meio morna, vamos dizer, porque não tem grandes acontecimentos, não tem grandes plots sendo trabalhados, mas eu amei a construção do casal, principalmente o crescimento da protagonista que precisa se encontrar, que precisa de um recomeço. E eu amo pais solteiros, amo crianças que estão inseridas ali no contexto do livro. Eu acho que deixa uma história mais especial e eu me diverti muito com ela do início ao fim. Foi aquele livro assim que eu queria muito ver como que iria se desenrolar. Então foi uma leitura que eu apreciei bastante, que eu me diverti muito, por isso que foi 5 estrelas e recomendo demais vocês lerem, gente, porque é muito bom. Não estou aqui falando à toa, esse livro realmente é maravilhoso. E o último livro que eu li foi Coisas que Guardamos em Segredo. Esse livro da Lucy Score eu li também em português de Portugal, mas ele foi um pouco mais fácil de ler, eu tive mais facilidade com a tradução nesse livro aqui. Me irritei sim um pouquinho com os personagens ao longo da história, eu tenho ciência de que não é o melhor livro dessa série, mas eu desfrutei bastante dele, funcionou pra mim. Eu acho que eu também precisava de um livro físico que fosse um pouquinho mais tranquilo de ser lido e ele atendeu todas as minhas expectativas. Foi um livro que eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante, porém entendo que nem todo mundo vai curtir por causa dos personagens e das suas atitudes. Mas pra mim funcionou e eu acho que é isso que vale. Esses então foram 72 livros que eu li ao longo desse ano. Eu sei que esse vídeo ficou grande porque eu quis comentar de cada um deles, mas se você chegou até aqui nesse vídeo, agora você já sabe de cor o que eu gostei e o que eu não gostei nos livros que eu li ao longo desse ano. Mas agora eu quero saber de você, quantos livros vocês leram esse ano? Você leu algum dos livros que eu li? E se sim, você gostou, conte aí a sua experiência, eu vou adorar conversar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E como eu disse pra vocês, eu vou voltar com mais indicações ainda sobre os livros de 2024, porque eu li tanta coisa que dá muitos temas de vídeos, então eu espero muito que vocês gostem. E é isso, gente, desculpem pelo vídeo grande, mas eu acho que foi necessário. A gente então se encontra no próximo vídeo, talvez no próximo ano. Um grande beijo, tchau!